Amém, irmãos? Vamos estudar a palavra do Senhor nesta noite, a partir da primeira epístola de João, capítulo 1 ainda, os versículos 5 a 10. Quando você vai abrindo a Bíblia, vou fazendo um prefácio para a gente. Essa porção, meus irmãos, inicial da primeira epístola de João, ela é uma porção de profunda relevância na história do cristianismo. Tanto os versículos iniciais que nós vimos, os versículos 1 a 4, quando estudamos há 2 semanas atrás, quanto os versículos que vamos ver hoje, são versículos que são considerados bastante centrais, fundamentais para a compreensão da fé cristã. Essa porção que nós vamos estudar hoje pode parecer simples, são apenas 6 versículos, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas ela contém bastante teologia. Então eu peço a você que nessa noite prepare-se, amarre seus cintos aí, e vamos juntos compreender. Eu pretendo fazer com os irmãos uma divisão de texto bastante detalhada, uma exegese bastante detalhada, e certamente o Senhor tem muito a nos ensinar aqui, instrução que inclusive poderemos repassar a outros posteriormente. Peço a você que preste bastante atenção na leitura da palavra do Senhor, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por nos dar este precioso depósito da fé cristã, este tesouro que vamos explorar juntos nessa noite, tamanha riqueza da revelação que o Senhor nos confere. Obrigado, e dá-nos condições de entender o que temos diante de nós, pela capacitação do Teu Espírito Santo, pela interpretação divina, dá-nos a habilidade de compreender estes mistérios agora revelados, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar de um desenho chamado Meu Malvado Favorito? Já assistiu esse desenho? Eu lembro que quando eu assisti esse desenho, eu achei um dos desenhos mais engraçados da minha vida. Eu ri muito. Se você não sabe do que eu estou falando e você quer entender por que o povo ri tanto dos Minions, vai assistir esse desenho. O filme começa, vou fazer um breve resumo, o filme começa quando alguém, um vilão, rouba uma das pirâmides do Egito, a pirâmide de Gizé. E ele vai lá e coloca uma réplica no lugar dela. E aí é considerado o roubo do século. Esse é o início do filme. E isso mexe com o orgulho de um homem bem engraçado chamado Gru. Ele é o protagonista. Na verdade, ele é um vilão, daqueles que adora planos diabólicos, bem malévolos, coisas malvadas. E ele quer realizar algo ainda mais impressionante e maior para superar o seu adversário. Então ele traça um plano de roubar a lua. É um filme muito engraçado, meus irmãos, vale a pena assistir depois. Eu não vou entrar em toda a trama aqui, tá? Ele tem lá um exército de minions e um arsenal de armas e máquinas de guerra, uma mais engraçada do que a outra. E essa história é muito interessante, mas um ponto que é o ponto central da história é que esse vilão, esse homem malvado, não esperava que o maior desafio dele não fosse o outro vilão. O maior desafio dele seria ser pai de 3 meninas adotivas. 3 meninas adotivas que querem que ele seja um pai de verdade. Um pai atencioso, um pai que possa se dedicar, e ele não estaria preparado para o tanto que essas meninas transformariam o coração dele, e ao longo do filme você vai vendo esse vilão se transformando num pai dedicado, num pai amoroso, ainda que cheio de falhas. Meus irmãos, é muito interessante esse desenho, e o que eu gostaria de chamar a atenção é o título dele em português, porque em inglês é um pouquinho diferente, mas o título em português é Meu Malvado Favorito. Isso é provocativo, né? É possível a gente ter um malvado favorito? Essas duas palavras combinam? Você ter alguma coisa que é favorita e essa coisa é ser malvada, ou odiável, ou desprezível? Ninguém
quer maldade. Ninguém ama esse tipo de coisa, pelo menos é o que as pessoas afirmam. Nós queremos a maldade longe de nós. Mas o que esse filme, e o que a palavra de Deus, na verdade, vai trabalhar para nós hoje, é que essa maldade que às vezes a gente quer lá do outro lado, ela está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Nós somos malvados. Bastante malvados. Muito mais do que o vilão do desenho. E Deus não esconde essa informação de nós. Pelo contrário, Deus ele quer nos contar, Ele quer nos revelar essa verdade a nosso respeito. Mas não vai ficar por aí. Deus quer que nós entendamos essas más novas, porque se nós não compreendemos essas más novas a nosso respeito, nós jamais teremos uma boa, esclarecida e preciosa compreensão das boas novas. É só quando você entende o tanto que você é mal, que você compreende o tanto que Deus é bom. E esse texto de hoje fala bastante sobre isso, meus irmãos. Essa luz de Deus, como nós veremos aqui, a nossa tese, que vai revelar quem nós somos, para também nos ensinar o caminho da purificação, o caminho da comunhão com o nosso Pai Celestial, através do sangue do seu Filho Jesus. E como viver isso na prática, como experimentar esses benefícios na prática. Esse texto de hoje eu dividi em 3 partes, e várias pequenas subpartes, mas primeiro a gente vai ver um fundamento de tudo isso que a gente está falando no versículo de número 5, tá? Vai ser o fundamento, a luz da santidade inconfundível. Depois a gente vai ver nos versículos 6, 8 e 10, 3 confusões que o pecado gera em nós. 3 confusões. E depois, nos versículos 7 e 9, nosso último ponto, como que a luz de Deus lança fora a confusão do pecado. Tá bom? Então, vai ser essa a ideia. A estrutura é primeiro um fundamento, depois as confusões do pecado, e depois como a luz de Deus lança fora a confusão do pecado. Primeiro, o fundamento, a luz da santidade divina, que é inconfundível. Versículo 5, veja comigo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Esse é o versículo que conecta com os versículos que vimos há 2 semanas atrás, os versículos 1 a 4, quando o apóstolo João, ele lembra a todos que ele vem agora como emissário da parte de Deus, do Deus vivo, para anunciar aquele Deus agora que se encarnou. Lembra? O Logos divino, aquele que era antes de todas as coisas, se tornou homem. O próprio Senhor Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. E João não é apenas um emissário, ele foi uma testemunha ocular, uma testemunha tátil. Ele tocou, ele viu, ele falou com Jesus. Ele não era qualquer emissário, ele falava por experiência própria. Não foi uma mensagem inventada por ele, não foi uma mensagem inventada pelos outros discípulos. Pelo contrário, ele recebeu essa mensagem e ele foi designado para repassar essa mensagem adiante. E agora ele faz uma afirmação, que é uma afirmação para separar o trigo do joio. Uma afirmação muito importante sobre o ser essencial de Deus. Ele diz, Deus é luz. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Meus irmãos, a imagem da luz associada a Deus é importantíssima nas Escrituras. A luz é a revelação da perfeita natureza e da majestade inexprimível de Deus. Deus que é pessoal, mas Ele é um ser infinito em todas as suas perfeições. Imagine isso, um Deus que é perfeito, 100% perfeito e infinito em tudo que Ele é e em tudo que Ele faz. Ele é um Deus transcendente. Ou como o profeta Isaías fala em Isaías 57, 15, Ele é o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Esse é o nosso Deus. A luz representa, então, quando ela está associada a Deus, ela representa tudo aquilo na Bíblia que é puro, que é verdadeiro, que é santo e que é confiável. As trevas, por consequência, é o oposto disso. Aquilo que é pecaminoso, aquilo que é mal. Mas quando nós afirmamos que Deus é luz, estamos afirmando que Deus é 100% santo, 100% verdadeiro, e somente Ele pode esclarecer o que é luz e o que são trevas. Isso é muito importante também. A luz está relacionada com a verdade, com a verdade.
A luz é aquilo que expõe tudo que estava confuso. Imagina, por exemplo, quando você sai na sua casa no meio da noite para pegar um copo de água na geladeira. E você estava com preguiça, inclusive, de ligar o interruptor da luz. O que vai acontecer com você? Você vai tropeçando em tudo que está no caminho até a cozinha para pegar o copo d'água. Seria mais fácil se você ligasse a luz para ver o que está no seu caminho e ver os móveis, o tapete, os brinquedos, a armadilha da sua filha. Eu já sei isso por experiência, né? Mas é isso. A luz, quando não tem luz, quando é escuridão, o bem e o mal, eles são muito parecidos. Mas a luz de Deus, quando é lançada sobre as coisas, pode distinguir claramente aquilo que é verdadeiro, puro e bom e santo, e aquilo que não é nada disso. Meus irmãos, a luz de Deus é um critério que nós precisamos assumir nas nossas vidas para distinguir aquilo que é aprazível e bom ao Senhor, e aquilo que deveria ser rejeitado, e aquilo que deve ser chamado de mal e de pecado. Veja que João estabelece essa tese agora para ele poder lidar com 3 erros, esse é o nosso segundo ponto, 3 erros que foram levantados agora pelos mestres, pelos falsos mestres a respeito do pecado. Veja que agora ele vai começar a retomar aquilo que falamos na outra semana sobre os problemas dos gnósticos, os erros dos gnósticos. 3 erros em relação à doutrina do pecado, é a confusão do pecado. O primeiro erro está no versículo 6. Ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O primeiro erro, meus irmãos, é alguém pensar que é possível haver comunhão com Deus e com as trevas ao mesmo tempo. Esse é o primeiro erro de pensamento de muitas pessoas. E de onde que isso aqui surgiu? Muitos desses falsos mestres, esses gnósticos, eles distorciam o entendimento que as pessoas tinham entre a relação entre o corpo físico e a vida espiritual. O gnosticismo do primeiro século era uma grande discussão sobre o que é o corpo e o que é a verdadeira espiritualidade. Para os gnósticos, eles diziam que o corpo é apenas um pacote, um envoltório, onde a alma de uma pessoa era depositada. O que realmente importava numa pessoa era a alma dela. A alma era a coisa importante, porque ela era pura. Então os gnósticos tinham um debate muito grande do que fazer com o corpo. Uma linha deles, por exemplo, uma linha minoritária, diziam que eles deveriam negar os desejos corporais e subjugar o corpo numa espécie de uma disciplina rígida, daquelas bem intensas, porque assim eles protegeriam a alma. Já uma outra linha, um pouco mais popular, dizia que se um homem realmente evoluísse espiritualmente, era isso que os gnósticos falavam muito sobre progressão espiritual, atingir um status de iluminação espiritual. Se a pessoa conseguisse cada vez mais progredir nessas coisas, ela não precisaria, na verdade, se importar com o corpo, porque o corpo seria destruído, a matéria ela era finita, ela teria um fim. O corpo não tinha nenhuma capacidade de contaminar a alma, porque a alma é inviolável, indestrutível. Então eles usavam isso como desculpa para fazer o quê? Fazer qualquer coisa no corpo. Eles usavam isso como desculpa para se dar ao luxo de alimentar as gratificações carnais mais devassas. Os gnósticos apoiavam muito isso. Fazer qualquer coisa com o corpo, devassidão, festas, orgias, bebedeiras, bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Meus irmãos, eles afirmavam que era possível uma pessoa ter verdadeira comunhão com a luz, com Deus, mas isso não tinha nada a ver com a moralidade física, a moralidade do corpo. Mas o que João está dizendo aqui é o contrário disso. Ele está falando o contrário. Ninguém pode reivindicar ser um cristão e ainda viver no mal, viver na imoralidade. Meus irmãos, hoje em dia, por mais que esse gnosticismo do primeiro século esteja um pouco fora de moda, não é incomum nós vermos pessoas que fazem uma separação entre essas duas coisas, não é verdade? Entre a vida religiosa e a vida social, por exemplo. Não é à toa que nesse nosso catolicismo brasileiro, a gente tem o catolicismo nominal no Brasil, essa mentalidade de penitência,
Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um debate sobre sacramentologia essa semana com 2 padres, um grego e um padre romano. Foi bem interessante lá na UNB. E a gente conversou um pouco sobre essas questões. E existe uma distorção na forma de pensar de muitas pessoas que se dizem católicas no Brasil hoje, porque elas acham que é possível você passar a semana inteira vivendo a sua vida meio de qualquer maneira, uma liberdade geral, mas em algum momento você tem que caçar um confessionário, um padre, para poder aliviar a sua crise de consciência. E aí, então, você vai lá e faz algumas preces um tanto quanto mecânicas, e então você se livra daqueles problemas. Meus irmãos, muitos evangélicos também fazem essa dicotomia. São crentes que acham que liberdade é mais libertinagem do que, de fato, liberdade, e acabam não refletindo a necessidade de levar uma vida coerente com a santidade de Deus, com a comunhão do Deus que eles afirmam. Quando você encontra por aí um crente super espiritual, mas super libertino, fique desconfiado, tá? Daquela pessoa que ela diz que ela tem assim uma intimidade mística com Deus. E às vezes a justificativa que a gente ouve não, é uma coisa que só eu e Deus sabemos. É eu e meu pai, é aqui, ó. Mas ele vive uma vida completamente torta, publicamente atestada. Desconfia, desconfia. Porque o que João está dizendo é que essa pretensão ela é ridícula. É uma mentira, na verdade, é o que ele diz aí. Um comentarista coloca muito bem, a religião, a fé, sem moralidade, ela é ilusão. Ela é ilusão. O pecado sempre é uma barreira para a comunhão com Deus. E o que acontece são pessoas hipócritas, né? Pessoas divididas, aquelas cujas palavras e cuja vida são antagônicas, elas não caminham em unidade e, portanto, o testemunho delas é falho, o testemunho delas não pode ser aceitável. Esse era o primeiro erro que esses homens estavam levantando. O segundo erro que eles levantam está no versículo 8, veja. Eles dizem assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. João aqui agora está atacando uma segunda alegação desses falsos mestres. Não somente que é possível ter comunhão com Deus e com as trevas ao mesmo tempo, que a gente vai voltar nisso, mas também que esses homens não tinham uma inclinação natural para o pecado, que eles não tinham pecado na sua natureza. E, portanto, eles não poderiam ser acusados de coisas relativas ao pecado. Meus irmãos, isso provavelmente se dá porque os gnósticos, eles supunham que uma vez que a gnosis, a mente deles fosse iluminada e que eles fossem libertos das coisas desse mundo, que, consequentemente, qualquer inclinação pecaminosa também seria extirpada. O potencial para o pecado não mais existiria, porque eles agora estavam alcançando uma perfeição sem pecado. Eu lembro uma vez que eu conheci uma pessoa, se dizendo crente, que dizia que ela não pecava. Era muito interessante, era legal conversar com ela, porque eu ficava tentando pegar ela no pecado, sabe? Ela dizia: não, eu não peco. Meus irmãos, eu estou falando de um crente de verdade, tá? Não é fabricação isso não, é uma pessoa de verdade. Eu não peco. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu ando tão próximo de Deus que eu não peco mais. E eu ficava tentando entender como essa pessoa pensa. Porque, meus irmãos, tudo bem, essa é uma coisa mais esdrúxula, no próximo sermão eu vou tratar um pouco mais desse rolinismo, que é um movimento que existiu historicamente também, mas se vocês pararem para pensar a forma como as pessoas pensam aí afora, existe uma crença popular de que os seres humanos, no geral, são inerentemente bons e inocentes, com algumas exceções, como no caso de psicopatas, criminosos, mas, no geral, as pessoas são boas. E, meus irmãos, este é um sério engano. Quando os teólogos eles tentam explicar a queda que aconteceu lá em Gênesis, lembre daquele momento na história, em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para eles não comerem, e quando Deus declara que eles caíram agora num estado de miséria e transgressão, que a gente chama de pecado, quando os teólogos tentam fazer sentido de tudo isso, eles chamam essa doutrina de pecado original. Você já ouviu essa expressão antes? A doutrina do pecado original.
pastor R.C. Sproul, no seu livro Todo Mundo é um Teólogo, ele tenta corrigir um erro de entendimento que tem em muitas pessoas quando eles ouvem essa doutrina do pecado original. Muita gente acha que a doutrina do pecado original é o primeiro pecado cometido por Adão e Eva. Mas não é não, meus irmãos. Pecado original, na verdade, são as consequências desse primeiro pecado cometido. O que foi que aconteceu com toda a humanidade a partir de Adão e Eva? A partir do momento que eles comeram do fruto. O que é essa condição caída e pecaminosa na qual eu e você nos encontramos por origem, e a partir da qual agora todos os outros pecados surgem? Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa bem claro que nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Não é isso. Nós pecamos porque somos pecadores. Você entendeu a diferença? Vou repetir para você. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. Toda a raça humana hoje, pensa aí, todo mundo que você conseguir lembrar, brasileiro, chinês, argentino, espanhol, dinamarquês, norueguês, finlandês, norte-americanos, americanos dos Estados Unidos, estadunidenses, canadenses, todo mundo que você imaginar, homem, mulher, preto, branco, mulato, pardo, criança, jovem, velho, todo mundo já nasce hoje com defeito de fábrica. Todo mundo. Todo mundo já nasce com a inclinação de uma natureza caída e corrupta, sem exceções, sem exceções. Talvez alguém poderia pensar, não, mas dependendo de onde a pessoa nasceu, a coisa ainda não está tão ruim. Às vezes ela está mais protegida do mal. Mas, meus irmãos, essa não é uma questão territorial, não é uma questão geográfica, ou uma questão de momento histórico. É uma condição espiritual que advém a todos os seres humanos desde Adão. 100% de todos os seres humanos. E a gente não precisa fazer muita força para entender isso, porque a própria experiência humana confirma o que a Bíblia diz sobre essa doutrina. Um teólogo famoso, chamado Jonathan Edwards, ele escreveu um tratado, não pecado, ele escreveu um tratado sobre o pecado original, bastante famoso. E ele diz que, olha que interessante o que ele diz, mesmo que a Bíblia não dissesse que há um problema com a nossa disposição moral, acabaríamos afirmando isso de qualquer maneira, com base na nossa observação racional. Ele diz, ninguém pode evitar a presença pervasiva do mal no mundo. Ele diz, a universalidade do pecado berra por uma explicação. Até entre os pagãos há um reconhecimento tácito de que ninguém é perfeito. Meus irmãos, e existem alguns argumentos que algumas pessoas tentam levantar para objecionar essas coisas que a gente está falando. Alguém poderia dizer, se nós fôssemos realmente bons por natureza, ou mesmo moralmente neutros, a gente verificaria isso bastante aí. Mas não é o caso, né, meus irmãos? Vamos tentar fazer aqui uma grade percentual de bondade e moralidade nas pessoas. Existe alguém que você conhece que nunca tenha sucumbido ao pecado? Existe alguém, um único registro de uma pessoa assim, que nunca tenha feito nada de errado na vida? Aquela criança que, até os 6 anos de idade, ela nunca fez nada de errado. Aí, com 6 anos, ela fez a primeira birra dela. Aí os pais, que marco histórico. Existe algum pai aqui que pode dizer isso? Não, ele não espera nem 6 minutos de vida para começar a fazer maldade, né? Meus irmãos, nós não temos registro de uma única pessoa assim, com exceção de quem? Jesus. Vou chegar lá, calma. Outros poderiam usar justamente esse primeiro argumento anterior que eu usei, que é o tal da culpa da sociedade. Que uma pessoa seria capaz de manter a bondade dela e a neutralidade se não fosse por causa desse clima pecaminoso que nós temos na sociedade. A culpa é do meio. A culpa é do jornal. A culpa são dessas pessoas específicas, esses políticos que são corruptos e eles acabam corrompendo a sociedade. Mas, meus irmãos, esse argumento não funciona, porque a sociedade é feita de pessoas. A sociedade não é uma entidade abstrata, separada de quem as pessoas são. Nós somos a sociedade. E nós somos corruptos.
Você quer ver corrupção? Não precisa ir lá no Congresso. Vou fazer igual o pastor de aquelas igrejas que faz assim: olhe para o seu irmão do lado e diga assim. Está cheio de corrupto aqui na igreja. Aos montes. E é feio pra caramba. Somos nós. Meus irmãos, nós já encontramos o inimigo. É só olhar no espelho. Somos nós. Mesmo sendo imagem de Deus, lá na origem, por causa do pecado que nós cometemos, nós fomos avariados, totalmente apodrecidos, corrompidos, depravados e vencidos pelo poder das trevas. Exatamente isso que aconteceu conosco. Nós somos originalmente assim. Existe aqui um terceiro erro que ele usa no versículo 10, que é semelhante a esse. Veja comigo no versículo 10, quando ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Perceba aqui a diferença. Os falsos mestres haviam negado que o pecado quebrava a comunhão com Deus, foi o primeiro erro. Eles negavam que eles tinham pecado na sua natureza, segundo erro. E agora eles negavam que a conduta deles envolvesse algum pecado. Que eles não faziam de fato nada de errado. Não é apenas que eles tinham pecado, mas que eles cometiam alguma coisa errada. Mas, meus irmãos, João corta o barato deles e ele diz algo muito duro, muito sério. Ele diz que não apenas eles são enganosos e mentirosos, mas que eles estão fazendo de Deus mentiroso. Quando alguém afirma que ele não comete pecado, não é somente ele que está mentindo, ele está dizendo que Deus está mentindo. Por quê? Porque ele está elevando a opinião particular dele, a respeito das suas atitudes, acima do juízo de Deus sobre ele, na palavra. O juízo que Deus faz sobre a conduta dos homens. E, meus irmãos, lembremos-nos de quem é Deus. Deus não se engana quanto às nossas condutas. Ele não acha, ele não fica assim, talvez ele não está cometendo pecado. Não, Deus sabe quem nós somos e Deus sabe o que nós fazemos. Ele sabe exatamente o que esperar de nós. É interessante, outro teólogo, Agostinho, de Hipona. Agostinho, quando ele estava analisando nos seus escritos essa conduta pecaminosa do homem, ele percebeu que Adão e Eva, e essa doutrina aqui é bem interessante para nós aprendermos bem hoje à noite, tá? Ele percebeu que Adão e Eva, quando eles foram criados, que Deus havia feito eles sem pecado, porém com a habilidade posse peccare, é a expressão latim, posse peccare, que ficou muito famosa com Agostinho, a habilidade de poder pecar. Mas eles também tinham uma habilidade oposta, eles tinham uma habilidade posse non peccare. Gostou do meu latim? Está bonito? Posse non peccare, posso não pecar. Veja só o exemplo, Deus havia dado um comando para que eles não comessem do fruto proibido da árvore. Então, dentro daquele livre-arbítrio que eles tinham originalmente, eles tinham tanto uma habilidade moral para obedecer à lei de Deus, quanto a possibilidade de não cumprir aquilo. Isso era lá, no início. Mas no momento, meus irmãos, que o homem decidiu comer do fruto e caiu em pecado, a humanidade perdeu uma dessas habilidades, o posse non peccare. Ou seja, nós perdemos o livre-arbítrio para não pecar. Uma raiz de pecado e transgressão foi profundamente instalada em nós. E ela está tão enraizada no nosso coração e nas almas das pessoas que hoje é impossível para um ser humano natural fazer alguma coisa que não seja tingida pela marca do pecado. Impossível. Essa é uma afirmação forte. Eu geralmente respiro fundo antes de fazer essas afirmações, porque eu sei que tem gente que ouve esse tipo de coisa e fala assim, pastor, calma aí, não seja radical. Pastor, você quer dizer então que não existe ninguém hoje que seja capaz de cometer algum ato de bondade? A gente não vê bondade no mundo hoje? Não tem bondade? E eu digo, meus irmãos, tem bondade. Por graça e misericórdia de Deus tem. Não é isso que eu estou falando.
O que eu estou falando hoje é que as pessoas podem até se conformar externamente à lei de Deus, mas isso é mais acidentalmente do que intencionalmente. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Suponha que tem um motorista que adora dirigir o carro dele a 70 km por hora. O motorista, ele acha que o carro dele, qualquer que seja, tem um bom desempenho nessa velocidade, que é uma velocidade segura, uma velocidade confortável, e mesmo numa rodovia em que outros motoristas passam voando por ele a 80, 90, 100 km por hora, ele mantém a 70 km por hora. Tá? Um dia um policial vem, para ele, né? E ele vai para o acostamento, né? Preocupado o que aconteceu, e o policial chega, pede para ele abrir a janela e fala assim, olha, eu não vim para te dar uma multa, eu vim para te elogiar. Você é um ótimo motorista. Inclusive, eu quero te dar um prêmio por bom desempenho como motorista no Eixão de Brasília. Tá? Ele ganha ali do policial, ele fica emocionado, ele chora, dá um abraço no policial, alguma coisa assim. E o policial vai embora e ele segue o caminho dele. Agora, esse mesmo motorista vai passar por um outro trecho da cidade, onde é uma área escolar. Sabe aquela área escolar, onde tem faixas de segurança especial, e o limite de velocidade é 30 km por hora. Mas ele passa a 70 km por hora. E alguém poderia perguntar, mas por que ele passou a 70 km por hora? Porque essa é a velocidade que ele gosta de dirigir. Você entendeu? Ele não dirigiu lá na rodovia a 70 km por hora porque era a velocidade da via, mas porque lhe era conveniente. Aquilo foi apenas uma circunstância fortuita. Meus irmãos, é isso que os teólogos às vezes chamam de virtude civil, ou bem civil. De vez em quando, eu e você observamos pessoas realizando coisas boas na vida social e obedecendo à lei moral em alguma medida. Mas, no fundo, é porque isso atende os seus interesses pessoais. Elas podem não roubar, por exemplo. Eu não vou roubar, porque eles acreditam que o crime não compensa. Eles podem fazer gestos nobres às pessoas por causa da sensação de bem-estar, pelos aplausos dos homens, porque ele está concorrendo para uma posição de chefia, ou é político que quer provar para todo mundo que ele é bonzinho, ou por qualquer outra motivação. Mas, meus irmãos, o homem caído não tem a motivação para obedecer à lei de Deus puramente como um ato de adoração e amor a Deus. Ele não tem. Trazendo glória somente para Deus. Você lembra o que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 22, 37 a 40? Ele disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento de todos. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é o alvo da vida de uma pessoa, amar a Deus sobre todas as coisas e, como consequência, amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, não é isso que as pessoas fazem quando elas fazem atos de bondade. Não é isso. Pega aquela situação quando uma pessoa tem aquela sensação gostosa de estar fazendo o bem a outras pessoas. Você já teve essa sensação gostosa de fazer um ato de bondade? Um ato de caridade social? Você já encontrou a carteira de alguém no chão que a pessoa caiu? E aí você pegou a carteira e você viu tanto o nome da identidade quanto tinha R$250 na carteira. Aí você devolveu, sem tirar nada. Você se considerou ali um santo encarnado naquele momento. Eu sou tão bom. Pega aquela mãe que ama os seus filhos de forma sacrificada, muitas vezes, e faz tudo pelos seus filhos. Aquela fala assim, eu faço tudo pelos meus filhos, tudo. Meus irmãos, no final das contas, esses gestos são egoístas e idólatras, porque eles estão revertendo glória apenas para a pessoa que realiza os gestos, e não para o Deus que criou a pessoa. Ela se acha muito boa, ela se acha muito digna, ela se acha digna dos aplausos dos homens. Sim, sim a nós, Senhor, a glória, não ao teu nome. É o inverso daquele versículo. Meus irmãos, a menos
que os nossos atos sejam feitos em reconhecimento da glória de Deus, em adoração e amor a Ele, eles são atos pecaminosos. Eles não vêm de fé, eles vêm de orgulho, de idolatria. Meus irmãos, tantas pessoas não conseguem perceber esse problema. Tem muita gente que acha que sabe muito mais do que Deus. Eu sei bem mais, eu não preciso dessas coisas. Eu sou uma pessoa boa. E, meus irmãos, essa talvez seja uma das maiores armadilhas de Satanás no nosso mundo. Para pensar. Ele conseguiu convencer os seres humanos de que eles são bons. E, portanto, de que eles não precisam de um Salvador. Eles não precisam da purificação dos seus pecados. Que basta um sorriso no rosto. Basta atos que eles julgam que são bons. E quando o Senhor Jesus Cristo se revelar como juiz sobre toda a terra, para separar o trigo do joio, muitos desses vão para o inferno. Muitos desses vão para o inferno. Meus irmãos, o grande problema é que quando nós acreditamos na nossa bondade inerente, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. Nós não podemos fazer isso. Meus irmãos, como é possível reverter esse problema? Porque ele precisa ser revertido. Se não há uma solução, estamos todos nós perdidos. Mas graças a Deus que há solução na palavra. João já abre mostrando o problema, mas mostrando a solução também, logo nos primeiros versículos. Como que a luz de Deus pode lançar fora todas as nossas trevas? Esse é o nosso último ponto. Veja que agora João vai rebater erro a erro com algum argumento que aponta para a verdade de Deus. A primeira coisa que ele vai falar está no versículo 7. Veja comigo. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, o primeiro erro era uma pessoa achar que é possível haver comunhão com Deus e com as trevas ao mesmo tempo. Mas João está falando, não é possível, não tem como. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. Você não pode servir a dois senhores, ele está pegando essa teologia. É impossível, porque há de você agradar a um e desagradar ao outro. João está dizendo, meus irmãos, que é necessário fazer uma escolha deliberada de servir a Deus. Simples assim. As pessoas precisam tomar uma decisão. Tem que sair de cima do muro. Não dá para ser agente duplo. E os componentes aqui estão bem claros. A primeira coisa que ele diz é, se andarmos na luz, e o que ele diz depois? Como Ele está na luz. Viu aí? De novo, se andarmos na luz, como Ele está na luz. Olha o que ele está falando. Deus está na luz. Por quê? Porque Ele é a própria luz, certo? Ele é a fonte de todo o bem, Ele é a fonte de toda a verdade. Deus é sempre fiel, e Ele não pode negar a si mesmo. Deus é sempre coerente com a sua identidade santa. Se Ele é santo, Ele age de forma santa. Isso é quem Deus é. Agora o que João está fazendo? Ele está convidando a gente para sermos como Deus. Seja luz como Deus é luz. Ande em Deus. Meus irmãos, nós só podemos ter comunhão com Deus se estamos na mesma pegada. Se estamos na mesma toada, na mesma mente. É impossível ter comunhão com Deus se não for dessa forma. É um convite sério à santidade. Meus irmãos, é hora de nós falarmos isso e reafirmarmos isso. Há um convite sério à santidade para os crentes. É sério. E não é somente um peso, uma responsabilidade, ainda que seja. Mas há tantos benefícios nisso, meus irmãos. A primeira coisa é que quando você busca viver assim, você tem comunhão com Deus. Comunhão. O relacionamento mais íntimo e mais pleno que se pode ter com alguém é comunhão. Mas não é só com Deus, ele diz em segundo lugar, manteremos comunhão também com quem? Uns com os outros. Uns com os outros. Meus irmãos, o pleno relacionamento com os meus irmãos só pode ser conquistado se eu tenho pleno relacionamento com Deus e o meu irmão tem pleno relacionamento com Deus. Nós precisamos dizer comunhão no sentido bíblico é isso. Eu só posso ter um pleno relacionamento com uma pessoa se nós verdadeiramente partilhamos das coisas mais basilares de vida.
Algumas pessoas talvez tenham estranhado quando eu, há 2 semanas atrás, falei que não é possível um crente ter plena comunhão com um ímpio. E, meus irmãos, eu afirmo isso de novo, não é possível. Podemos ter amigos de trabalho, colegas, podemos ter uma série de coisas, mas plena comunhão, plena concordância, desimpedida e sincera, somente entre crentes. Isso é a mais pura verdade. Mas não são somente esses benefícios, veja o que ele continua dizendo nesse versículo. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é uma frase interessante. Ele agora não está falando daquela purificação da salvação lá atrás, ele está falando de uma purificação de santificação, que ele vai retomar agora na refutação do segundo erro. Então aguarda aí mais um segundinho. Qual que é a refutação do segundo erro? Lembra, o segundo erro é o auto-engano. Uma pessoa achar que ela não é pecadora por natureza. Qual é a refutação de João? Versículo 9, veja comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, vamos ler juntos esse versículo, versículo 9? Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo é famoso, hein? Decora. Decora esse versículo. Decora todos, mas decora esse. Meus irmãos, se é verdade que nós somos pecadores por natureza, porque a Bíblia diz que você é mau, e eu sou mau, como é que resolve o problema? A primeira coisa que João está pressupondo aqui é que o ponto de partida é a conversão. A conversão é aquele momento anterior a tudo isso aqui, quando a verdade de Deus nos alcançou e Cristo mudou os nossos corações. Ele nos regenerou para a eternidade, Ele nos levou à fé em Cristo Jesus, Ele nos levou ao arrependimento dos nossos pecados. Fé e arrependimento. É a conversão que é causada por Cristo, quando Ele aplica a nós os benefícios da cruz do Calvário. Essa é a conversão. Mas aqui Ele não está falando de conversão. Agora Ele está falando para quem já é convertido. O que você faz agora? Porque ainda que a conversão seja o perdão dos nossos pecados e a efetivação, tanto pecados do passado, do presente e do futuro, a gente ainda continua lidando com pecado, não é verdade? Tem muito pecado para lidar ainda. Então, depois que nos convertemos, precisamos confessar os nossos pecados. Esse tipo de confissão aqui não é para obter a salvação, a aceitação de Deus, mas para remover a barreira do pecado na comunhão diária com o nosso Deus. Meus irmãos, a confissão de pecados é aquilo que nos libera para desfrutar da comunhão com Cristo. Eu preciso dizer uma coisa, meus irmãos, e eu botei algumas aplicações aqui bem importantes. Tem muito cristão que não entende isso. Tem muito cristão que não lida bem com esse negócio de confissão por uma série de fatores. Veja, eu listei alguns deles, preste atenção. Para algumas pessoas, confessar é difícil, sabe por quê? Porque é muito difícil admitir suas falhas e fraquezas. Não é verdade? É só comigo ou com vocês também? Quando nós temos dificuldade, porque para você admitir falha e fraqueza é preciso do quê? Humildade, honestidade para reconhecer quais são as fraquezas. Mas a maioria de nós prefere fingir que nós somos fortes, que nós já temos tudo o que precisamos. Meus irmãos, e a primeira coisa que a doutrina da confissão nos lembra é que você e eu não precisamos fingir diante de Deus. A gente não precisa temer revelar os nossos pecados. Por quê? Porque Deus já conhece, ué. Você imagina a tolice de Adão e Eva? Eles pecaram contra Deus. Vamos nos esconder. Vamos nos esconder. É mesmo, Adão, qual é a estratégia? Plantinhas, arranje umas plantinhas. Vamos nos esconder de Deus, meus irmãos. Fico imaginando Deus, o Pai Celestial, olhando seus filhotinhos pecadores, correndo igual besta, tentando se esconder da presença do Senhor. Deus conhece tudo. Você sabia disso? Tudo a nosso respeito. Imagina os pecados mais vergonhosos e mais escandalosos que você julga que tenha cometido na sua vida, talvez aqueles que ninguém sabe, só você. Deus sabe.
Isso pode parecer aterrorizador, mas na verdade, meus irmãos, isso é um alívio. Isso é um alívio. Quantas vezes na vida nós já fomos consumidos por culpa de alguma coisa que a gente fez e a gente não tinha coragem de dizer para ninguém e aquele negócio nos destruía por dentro e fazia a gente minar todas as nossas forças. Já aconteceu isso comigo. Mas, meus irmãos, quando nós nos lembramos que Deus sabe, e não apenas sabe, mas Ele não vai nos afastar por causa dessas coisas que tenhamos feito. Pelo contrário, Ele vai nos atrair para si, para que nele nós possamos tratar dessas coisas. Meus irmãos, isso tira um peso das nossas costas. Isso traz um alívio. Outros cristãos se sentem tão culpados, e esse é mais corriqueiro, talvez aconteça mais na sua vida, que eles confessam os pecados repetidamente. Já aconteceu isso com você? Todo dia você vai bater lá na porta de Deus com os mesmos pecados. Todo dia. Você fica chateado até com a sua própria confissão, fala assim, rapaz, não muda nada, né? E talvez depois que eles fazem isso repetidamente, eles ainda se perguntam se eles esqueceram de alguma coisa. E ficam nesse ciclo eterno. Outros, é parecido com esse, outros até acreditam que Deus os perdoa quando eles confessam. Mas, se eles morressem hoje sem pecados confessados, eles iriam para o inferno. Já viu isso? Quantas pessoas, eu preciso dizer, sem medo, tá, meus irmãos? Isso é resultado de uma teologia mais arminiana e mais pentecostal. Existe um medo de que se por acaso eu confessei aqui os meus pecados, e eu sei disso, porque eu tenho amigos meus que já me falaram isso com todas as letras. Eu estou aqui, eu confessei meus pecados, estou bem com Deus. Aí, pum, escorreguei. Pisei na bola, fiz alguma coisa errada. O céu se rasgou, Jesus voltou e lascou. Não deu tempo de confessar. E agora estou no débito. E agora Jesus vai ter que calcular se esse pecado que eu cometi vai me levar para o inferno ou para o céu. Meus irmãos, às vezes a gente fala que o arminianismo ele não é assim uma coisa tão importante, que a gente deveria ser mais cauteloso, calvinistas e arminianos. Sim, a gente deve ter um diálogo amoroso e cauteloso, mas não se enganem. Essa forma de pensar gera uma mente culpada. Pessoas que nunca se veem completamente livres dos seus pecados e são crentes que andam sempre sob o peso da culpa, do pecado, porque nunca está suficiente. Nunca é suficiente. E, meus irmãos, nós nos esquecemos de quem Deus é quando Ele perdoa. Permita-me dizer uma promessa da palavra de Deus que Deus tem para os seus filhos. Posso dizer? Você está preparado? Arrumou aí na cadeira? Deus quer nos perdoar. Deus quer, Ele ama nos perdoar. Pare para pensar. Ele permitiu que o seu Filho amado morresse por nós com qual propósito? Para nos dar o seu perdão pleno e irrevogável. Esse perdão suficiente para cobrir uma multidão de pecados. Meus irmãos, quando eu e você nos achegamos a Cristo em oração, sabe o que acontece? Ele nos perdoa dos nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. É isso que Ele faz. Nós não precisamos, preste atenção, nós não precisamos ficar reconfessando pecados lá do passado, que já foram confessados e já foram tratados. Sabe, coisas distantes, coisas da infância, coisas da adolescência, coisas que eu fiz com meu namorado ou com a minha namorada. Não, se eu já confessei essas coisas no passado, Cristo já perdoou. Ele poderosamente trata com os nossos pecados na cruz. Meus irmãos, Deus é tão poderoso em Cristo Jesus, que até aquilo que você nunca confessou, Ele perdoa. No dia que o sangue dele foi derramado por você, e no dia que o Espírito Santo te alcançou, um débito foi sanado. Você acha realmente que nessa vida você vai confessar todos os pecados que você comete? Alguém aqui tem alguma pretensão de achar que você vai conseguir confessar todos os pecados que você comete? Se o seu perdão fosse concedido na proporção da sua confissão, você ia para o inferno. E eu junto com você. Mas nós não vamos para o inferno, porque o sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados, meus irmãos. Amém, igreja? Amém. Nós cremos nisso, meus irmãos. Isso nos alivia, isso nos liberta. Meus irmãos, nós não precisamos temer que Deus nos rejeite se nós não mantivermos a nossa lousa perfeitamente limpa.
É óbvio que nós devemos continuar confessando os nossos pecados, eu vou falar disso para fechar, mas nós não vamos perder a nossa salvação. Não vamos. Nosso relacionamento com Cristo está seguro. Seguro. Então nós confessamos os nossos pecados para que possamos desfrutar da máxima comunhão e alegria com Ele, não para conquistar uma comunhão que só Ele podia ter conquistado por nós. Meus irmãos, é assim que João fecha, quando ele refuta o último erro, pensar que não estamos fazendo de Deus mentiroso. Como é que você refuta isso? O próprio versículo 5 nos lembra. Veja, olha o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Paulo, em outra passagem, disse o seguinte, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3:4. Meus irmãos, a verdadeira confissão envolve admitir que as palavras de Deus a nosso respeito são verdadeiras. E isso significa o compromisso de não continuar pecando. Meus irmãos, nós genuinamente não estaríamos confessando o nosso pecado se nós estivéssemos planejando cometê-los todas as vezes que a gente termina a oração. Você concorda comigo? Seria uma oração só pro forma. Não, eu não estou orando de verdade. Na verdade, o que eu quero é continuar pecando. Essa oração não agrada a Deus. Meus irmãos, nós devemos também orar por forças para derrotar a tentação na próxima vez que ela aparecer com as garras e com os dentes dela. Se tem uma oração que eu e você precisamos, é essa, meus irmãos. Deus, dai-me forças para vencer o pecado. E sabe o que Deus faz? Ele dá forças. Há muitos crentes que nunca ousaram orar a Deus dessa forma. Acham que Deus seria muito ousado da parte dele se aproximar do rei, pedindo alguma coisa grandiosa demais. Eles falam assim, Deus, só me perdoa que já está bom já. Aí ele vai se afundando, ele acha que ele não. Não! O sangue de Jesus liberou um novo e vivo caminho, um trono de graça, no qual eu chego com o meu queixo levantado diante do rei, nos méritos de Cristo, e peço, Deus, dá-me poder e graça para vencer sobre o pecado. Meus irmãos, eu creio nisso e eu tenho experimentado isso na minha vida. Como é bom, meus irmãos. Como é libertador. Saber que o poder de Deus não é teoria, não é abstrato, é poder. É poder. Meus irmãos, quando nós admitimos tudo isso, nós estamos reconhecendo quem Deus é. Quem nós somos, mas que Ele é poderoso para nos salvar. Meus irmãos, eu e vocês somos malvados por natureza. Nós nascemos assim. E não há nada nesse mundo, apenas terreno, que possa mudar a nossa condição. Mesmo as coisas mais maravilhosas e boas desse mundo não podem mudar quem nós somos. Mesmo se nós adotássemos 3 garotinhas bonitinhas e cuidássemos de 3 garotinhas, nós não deixaríamos de ser malvados. Mas Deus tem os seus malvados favoritos. E Ele nos escolheu, meus irmãos, não porque nós somos malvados, ou porque nós tenhamos alguma bondade para oferecer a Deus, mas puramente por amor, incondicional. Ele me elegeu a mim e elegeu a você. Nós somos favorecidos pela graça de Deus. E nós, não que adotamos crianças, mas que fomos adotados pelo Pai Celestial em Cristo Jesus, temos junto com o Filho uma herança celestial e a promessa de que os malvados serão transformados em bonzinhos. Os malvados são hoje, já, desde agora, santos e eleitos em Cristo Jesus. Meus irmãos, é assim que eu acordo todo dia, eu não sei você. Só tem como acordar todo dia assim. Tu não vale nada, mas Deus gosta de você. Que teologia profunda, né? E porque Ele nos amou, Ele entregou o seu próprio Filho na cruz, para que criminosos fossem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meus irmãos, que doce esperança, como é bom
Como é bom esse texto, meus irmãos. É tão gostoso ter preparado esse sermão e ter pregado esse texto, porque eu precisava desse sermão. Eu precisava pregar esse evangelho para mim. Eu fiz isso ontem, quando eu estava terminando de revisar o meu texto. Geralmente eu faço um ensaio em casa, eu faço um ensaio na frente do espelho. Tarde da noite eu cheguei lá no espelho e eu falei assim, eu não vou só ensaiar, eu vou pregar esse texto para mim. E eu chorei igual um bebezinho, meus irmãos. E até acordei com a voz embargada hoje. Porque eu sou um malvado, mas Deus me favoreceu em Cristo Jesus. Que Ele faça essa restauração dentro de cada um de nós. Que você tenha essa esperança. Você é o pior dos pecadores, pode ser santo e agir como santo em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te louvamos pelo evangelho da cruz de Cristo. Senhor, nós te louvamos porque nós somos vilões por natureza, mas o Senhor é o herói da história. Cristo Jesus é o verdadeiro herói. E Ele pegou cada um de nós, na nossa vilania, na nossa maldade, e nos deu um amor incondicional, tão poderoso, tão superior, e abarca todos os nossos pecados. Senhor, obrigado porque podemos ter comunhão contigo e uns com os outros nessa noite, pelo sangue libertador de Jesus. Enche o nosso coração desta esperança todos os dias, e dá-nos a viver em obediência, como aqueles que correm das trevas, rumo à luz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,